Bom dia, Deus! Estamos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Oh Deus, que maravilha estar em nossa presença, que maravilha colocar todos os teus anjos nos protegendo, protegendo a todos que ouvem, que bebe da tua palavra e se alimenta dela. Amém? Por fim, Deus, único digno de adoração, só Ele pode tudo. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 13. E juntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no segundo mês, uma congregação muito grande. Veja que é muita festa para Deus, muita festa. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedrom. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram. E trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes espargiam o sangue, tomando da mão dos levitas. Veja, o altar de Deus era um altar de pedra, com chifres, as 4 extremidades, e eles, os animais, eram cortados e o sangue era aspargido, tanto no altar quanto no povo. E vestes brancas, todo sacrifício para Deus, e era o ritual. Porque havia muitos da congregação que não se tinham sacrificado. Por isso, os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele. Veja, o povo está sendo perdoado por Ezequias, não pelas ações dele. Então cada um de nós que é chamado filho de Deus, que é chamado Israel, pode orar pelo outro e Deus atende-nos. Ainda hoje, viu? Porque tem pessoas que pensam que o Deus de antes é diferente de hoje. É o mesmo, não muda em nada. Que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Olha que coisa maravilhosa. Melhor médico do mundo, melhor clínica do mundo, melhor plano de saúde do mundo, Deus. Agora, para que ele opere, você tem que seguir a ele, servir, atender os mandamentos e não praticar o que ele odeia. Mentiras, falsidades, né? A adoração de outros deuses, a dúvida no poder dele. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se sacrificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Veja, imagine hoje você fechar uma cidade, um país,
né? Aqui foram várias cidades que era o povo de Israel. Foi fechada durante 14 dias só para festas. Imagine hoje as pessoas, vai fechar, não vai ter mais dinheiro, vai quebrar o país. Olha aqui, 14 dias em festa. E Deus abençoando cada vez mais e mais. Então não se preocupe, Deus não precisa de dinheiro, não precisa de homem, não precisa de ninguém. Mas nós precisamos dele. E precisamos um do outro. Então confie em Deus, siga ele. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Israel, em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Olha que coisa linda! Uma festa de 14 dias e Deus ouvindo e atendendo. Capítulo 31. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e aos levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Veja o tanto de holocausto que tinha e o tanto de animal que tinha que ser sacrificado para proteger cada um de nós. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram muitas montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote, da casa de Zadoque, lhe respondeu, dizendo, desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobrejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobrejou esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinham cargo disto Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo. E Jeiel, Azarias, Maate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, líder da casa de Deus.
Confie em Deus, recebam todos o pão da vida.